Mordomia, né? Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, mordomia não é falar sobre oferta, sobre dízimo, enfim, não vamos falar sobre isso hoje, né? Mordomia é muito mais amplo, né? Envolve tempo, talento, tesouro, temperança, né? São os 4 T's. Eu não diria que a abordagem de hoje, o T especificamente, que tem a ver com o tema de hoje, é o mais importante, né? Biblicamente a gente sabe que ambos os 4 T's são importantes, mas eu diria que ele é o principal. E com esse, estando bem, ok, a gente, por consequência, teremos muito mais facilidade para lidar com os outros, né? Então, vou colocar o óculos aqui. Então, deixa eu só conectar aqui, desculpa. Lembrei aqui do meu amigo Marco. Testando aqui, Marco. Aqui? Foi? Então, o tema do nosso sermão de hoje é experimentando uma relação íntima com Deus. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema, né? Sobre o nosso relacionamento, como ter um relacionamento íntimo com Deus. Vamos fazer uma breve oração, como você está mesmo, antes da gente começar o sermão. Querido Deus que está nos céus, grato nós somos pelo teu amor, pela tua misericórdia. Grato nós somos por estarmos aqui hoje para ouvir um pouco mais da tua palavra. Vem nos inspirar, no falar e no ouvir, e que tudo aqui seja para o teu proveito e para a tua honra e tua glória. Nos ajuda a nos conectarmos mais contigo e desconectarmos mais do mundo. Abençoa a Igreja do Limão, suplicamos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o verso tema, né, específico para o sermão de hoje, ele é muito conhecido. Talvez, se eu falar as primeiras 2 palavras, muitos de vocês já vão saber falar o resto do verso. Vou testar. Eu sei que a Cida não vai me decepcionar. Mas a igreja, muitos vão saber. Aquietem-se. Saber que eu sou Deus. Muito bem, amém. Sabia que a Cida... Eu não quero decepcionar. Hã? Não foi ensaiado, não foi combinado. Então, se a gente abrir a nossa Bíblia em Salmo 46, versículo 10. Então, vamos ler o verso inteiro aqui. Salmo 46, verso 10. Né? Um salmo dos filhos de Corá. Um dos salmos mais bonitos da Bíblia, mais importantes aí, o Salmo 46. Amém, igreja? A igreja falou amém, eu vou falar misericórdia. Aqui eu estava contando com a tela ali. Pronto, mas chegou aqui, fácil. Salmo 46, verso 10. Na minha versão, eu vou falar sobre essa versão, inclusive, ao longo do sermão, fala, parem de lutar, ou mais nada de vocês, a maioria de vocês aquietem-se, aquietai-vos, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Mas quem é Deus aqui, nesse verso, né? A gente vai esmiuçar, detalhar o versículo 10 aqui do Salmo 46, ao longo do sermão. E a primeira reflexão aqui que eu queria fazer é, quem é Deus? Né? Aquietem-se, saibam que eu sou Deus. Na Inglaterra, existia, nos anos 80, uma atriz muito famosa chamada Shirley MacLaine. Ela era, para muitos, a princesa, a sacerdotisa da nova era. E ela, num programa de televisão, no final dos anos 80, cantou uma música lá e encantou muitas pessoas na Inglaterra, falando, eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus. Será que nós podemos falar, eu sou Deus aqui? É disso que se trata o verso aqui, eu sou Deus? Imagine, se a gente for no versículo 1 do mesmo Salmo 46, que fala, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio
sempre presente na adversidade. Se eu, Saulo, né? Eu, Eliete, fosse Deus aqui na interpretação lá do verso 10, não se aplicaria, né? Quando eu estiver na dificuldade, quando eu estiver no meio do caos, eu não vou falar, eu sou o socorro bem presente nas tribulações. Eu sou a fortaleza. Não. Claramente aqui, fala que quem é o Deus? O nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Você passa para mim? Opa. Então, Isaías 43 fala: vocês são minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são o meu servo, a quem eu escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Amém? Então Deus, Ele sim, o nosso Salvador, o nosso Criador, é esse Deus aqui do verso 10 do Salmo 46. Nota que a gente não precisou nem sair do capítulo 46 para provar que essa tese da nova era não tem o menor cabimento, né? E a Bíblia inteira refuta isso, né? Que o Deus verdadeiro é o nosso Deus e nada, nenhum ser humano tem lugar de fala nesse verso. Mas, voltando ao verso 10 do Salmo 46, né, dos filhos de Corá, tem alguns verbos, tem dois verbos importantes nesse versículo, e eu queria abordar um pouquinho sobre eles, sobre o que esses verbos querem dizer dentro desse verso, e o que esses verbos querem dizer para mim e para você hoje. O primeiro verbo é o aquietem-se. Hoje a gente vive num mundo conectado, né? O mundo cada vez mais, quanto mais conectado, quanto mais tecnológico o mundo caminha, mais a gente tem a sensação de que a nossa vida é mais agitada, é mais corrida, falta tempo para tudo, é muita coisa para fazer. E o salmista vem aqui e fala: aquiete-se. No hebraico tem dois verbos, duas expressões para descrever esse aquietem-se. Existe um mais comum, que é o daman. Pastor Girão, me desculpe se o meu hebraico estiver enferrujado e a pronúncia não for correta. Mas o daman, ele está muito mais ligado a ficar quieto, a ficar em silêncio. Então, aquiete-se, fique quieto, fique em silêncio aí. E existe um outro verbo, uma outra palavra no hebraico para esse verbo, esse verbo aqui, que é o rafaf. E o rafaf, ele já está muito mais ligado a descanse, relaxe, se acalme, pare de lutar. Tanto é que eu ia falar justamente que algumas versões, e a minha é uma delas, ele fala: pare de lutar, saiba que eu sou Deus. Então, existe uma corrente teológica que prega muito nesse verso esse sentido do pare de lutar. E principalmente, se a gente for ler todo o Salmo 46, você vai entender, acho que no verso 9. No verso 9 ele fala o seguinte: ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança. Mas a minha tese aqui, né, eu vou muito mais no significado, no sentido do rafaf, como relaxe, se acalme, descanse, do que no sentido de pare de lutar com o inimigo. E Deus hoje está falando para a gente, na correria que o mundo atual nos coloca, né, de agitação, de estar conectado, de ter várias coisas para fazer, Deus está falando aqui para você hoje: relaxe, se acalme, descanse em mim, descanse em meus braços. E às vezes eu estou falando muito aqui na questão da agitação do mundo, da correria, mas eu posso falar também para os problemas, para as dificuldades,
os desafios que você tem na sua vida, os problemas que você está enfrentando. Deus está falando aqui, calma, relaxe, se acalme. Pare de lutar você contra o problema. Deixe que eu lute as suas batalhas. E existe um outro verbo aqui, voltando no... Pode passar, obrigado. No verso tem aqui o saibam, né? Saibam que eu sou Deus. Então, primeiro a gente falou do aquiete-se, né? Entendemos aqui o significado original do salmista que ele utilizou para o aquiete-se. Vamos entender aqui um pouquinho sobre o saibam, né? O saibam, existe o conceito de saibam, né? Utilizam a palavra sakal, que é conhecer, entender. Ele pode ser utilizado, poderia ser utilizado aqui nesse verso, né? Só que a palavra original utilizada aqui nesse verso é o yada. E o yada ele tem muito mais a ver com relacionamento, um relacionamento íntimo, com conhecer de verdade. Então, saibam que eu sou Deus. Não é saber, entender que Deus é Deus. É de conhecer a Deus no sentido de relacionamento, de conhecer. Eu sei quem é Luciano Huck. Conheço, sei, que é um apresentador de TV e tal. Vira e mexe, dá casa para as pessoas, conserta carro, enfim. Já falou que queria ser presidente. Mas eu não conheço o Luciano Huck na sua intimidade. Eu não sei se de fato ele é uma boa pessoa. Se ele é realmente bondoso, se ele, de fato, ele tem interesse genuíno em ajudar as pessoas, ou se ele faz aquilo todo para quem está na televisão, para se promover, para dar audiência. Não conheço. Eu sei quem é Luciano Huck, mas eu não conheço. Por quê? Porque eu não tenho relacionamento com ele, eu não tenho intimidade com ele. E quando Deus está falando aqui, aquiete-se, se acalme, relaxe, descanse e saiba que eu sou Deus, não é no sentido de você saber que Deus é Deus, simplesmente de saber que Deus é poderoso, de conhecer é de você ter um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. A gente fala, né, quando os namorados estão no início de namoro, né, que fala que quando casa, que mora junto, que você realmente conhece a pessoa, né? Conhece as manias, se é bagunceiro ou não é, né, Juliana? Você fala de mim. Não é que ela é bagunceira, não, sou eu, tá, gente? Já é fácil, né? Nem precisa de muito esforço. Então, Deus aqui, ele faz um convite precioso para você não só descansar nele, mas para que você tenha um relacionamento íntimo com ele, para que você o conheça de verdade. E é conhecendo Deus de verdade, procurando ter esse relacionamento íntimo, que você vai ter essa capacidade de fato, do primeiro verbo, de fato descansar no Senhor. De mesmo em meio à tempestade, em meio aos problemas, ou em meio à correria, à agitação do mundo, você poder descansar no Senhor, relaxar, de fato aquietar-se. Salmos 131, verso 1 e 2, tem um convite muito precioso que Deus nos faz. Salmos 131, versículo 1 e 2. Vamos compreender melhor esse convite. Aqui eu... Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo em coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Imagine o sentimento, né? O semblante de uma criança que acabou de ser amamentada no colo da sua mãe
ela olhando para sua mãe. O semblante de quem está ali contemplando a sua mãe, que está descansando em sua mãe, que está tranquila, confortável, segura nos braços da sua mãe. E aqui o salmista ele compara o sentimento de se aquietar, de descansar, a essa relação do bebê com a sua mãe. É esse o convite que Deus faz para mim hoje, para você. De estar nos braços dele e sentir a segurança que um bebê tem na sua mãe quando ela está o amamentando. No livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 20, muito famoso também, Apocalipse 3, 20. Podia desafiar a igreja a falar o verso comigo, mas vamos abrir, vamos ler a Bíblia em Apocalipse 3, 20. Tem outro convite maravilhoso que Deus faz, que reforça o que estamos falando aqui. Apocalipse 3, versículo 20. Posso ler, irmãos? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Mais um convite que Deus faz para mim e para você. Eu estou falando muito aqui sobre relacionamento, né? E relacionamento com Deus, né? Tem coisa mais íntima do que você dividir uma refeição? Né? A gente nos treinamentos, né, fala de evangelismo, né? Quando a gente quer cativar uma pessoa para Cristo, né? Uma das etapas que a gente faz é convidar para uma refeição, né? Porque na refeição você está lá, geralmente você divide uma refeição com quem? Com quem você gosta, com seus amigos, você está lá à vontade. Ou seja, Deus está convidando você aqui para ter, olha que intimidade, né? A cear com Ele, a ter um tamanho de intimidade com Deus de você sentar à mesa com Ele. O autor do sermão aqui, ele fala de uma história que ele teve com o seu filho em Londres também, né? O autor do sermão é o nosso diretor-geral do canal Novo Tempo para o mundo inteiro. Esse mesmo sermão está sendo pregado aí em todas as igrejas nesse sábado aqui. E aí ele fala que ele estava um dia passeando nas ruas de Londres e de repente veio uma multidão, um movimento, uns carros, polícia. E aí para perto dele, dos filhos dele, um Rolls Royce preto, aquele vidro baixa, e ele não acredita no que ele vê. Era a rainha Elizabeth. Ele e os filhos dele ficaram extasiados, né, de papai, a rainha Elizabeth. E ela logo passou a sua comitiva, o carro lá. E eles ficaram maravilhados de ter visto a pessoa mais importante da Inglaterra até então, né? A rainha Elizabeth. E eles chegaram em casa contando para a esposa, né? Os meninos contando para a mãe, maravilhados. Mamãe, nós vimos a rainha. Ela deu tchau para a gente. E eles ficaram assim, eufóricos durante todo o dia por conta dessa experiência. E aí a gente estava falando ali da rainha da Inglaterra. Agora imagine você, se para eles poder ver de longe, num carro a 40, 50 km por hora, a rainha da Inglaterra já foi algo de muita alegria, de muita satisfação. Imagina você poder sentar, se ela, ao baixar o vidro do carro, convida eles e vem para cá, entra aqui no meu carro, vamos lá no meu palácio, vamos tomar um chá da tarde, né, um chá das 5, e vamos conversar, vamos se conhecer. Que privilégio seria para aquele pai e aquele filho ter a oportunidade de entrar no carro da rainha da Inglaterra e ir até o Palácio de Buckingham e compartilhar o chá das 5. Mas imagina você, filha do Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. Você tem essa oportunidade de ter esse chá das 5 ou o café da manhã, né, das 6, com o Deus vivo, Deus Todo-Poderoso. Deus faz o convite diariamente para você de sentar com Ele, conversar com Ele, contar os seus problemas para Ele, aprender mais sobre Ele. Não tem comparação o privilégio de sentar com Deus, né? Não tem rainha da Inglaterra
que substitua o privilégio e o prazer de você estar frente a frente com o Deus vivo, né? O Deus Todo-Poderoso. Meus queridos, nesse mundo, cada vez mais nós estamos caminhando para um mundo conectado. Você acorda e dorme com um celular pertinho de você. Hoje a gente é escravo do tempo, escravo do celular, sempre tem a mensagem, um WhatsApp ali para você responder. E essa correria do mundo deixa você cada vez no ritmo frenético. Eu falo muito por mim. Acho que a primeira pessoa aqui da igreja para esse sermão serve é para o Saulo. Eu já era hiperativo desde criança. Antes da tecnologia, né, das redes sociais, do celular, eu já era hiperativo. Eu não consigo ficar quieto. Eu não consigo ficar... Os irmãos já perceberam, né, Eliette? Eu não fico quieto, ficar parado, sentado, eu tenho dificuldade. A gente é muito agitado. E a tecnologia, o mundo, está fazendo com que todo mundo fique assim. Imagina que quem já é assim. Fica pior. É trabalho, é família. Os afazeres da igreja, muitas vezes, deixam a gente também no... E Deus está falando. Aquiete-se. Calma. Relaxe. Descanse em meus braços. Então essa mensagem é para mim e para você hoje, que está na correria desse mundo, está atribulado, está agitado. Respira. Aquiete-se. Confia em Deus. Busca o Senhor Deus, teu Deus, para um relacionamento íntimo com Ele. E como fazer? Como desacelerar? Como se acalmar? Como desfrutar da presença de Deus? A gente está tendo momentos de comunhão diária para ter, por fazer, ou a gente está tendo momentos de comunhão diária para desfrutar da presença de Deus? Deus faz esse convite hoje para você. Desfrute da minha presença. E ao desfrutar da minha presença, você vai se aquietar, vai se acalmar, vai relaxar. Como seria o nosso novo ano, né, o ano de 2025, se esse ano a gente estabelecesse alguns compromissos com Deus, né? De menos televisão, menos redes sociais, mais tempo com Deus, menos tarefas que Deus não pediu para você priorizar. Às vezes a gente prioriza tarefas achando que Deus mandou a gente fazer. Poderíamos fazer menos tarefas que Deus não está pedindo para a gente fazer. A gente poderia passar mais tempo em lugares onde a gente poderia aprender mais sobre Ele, onde a gente poderia desenvolver um relacionamento melhor com Ele, onde a gente poderia celebrá-lo. Poderíamos passar tempo esse ano, em 2025, mais tempo com a natureza, né? Menos tempo em shoppings, menos tempo no trânsito, né, Douglas? Douglas não pega muito trânsito, né? Mais tempo em meio à natureza. Em momentos, em lugares onde eu posso me conectar, me desconectar do mundo e me conectar com Deus. Que você coloque no seu coração esses compromissos dessas coisas, para buscar ter mais um relacionamento íntimo com Deus. Existe um sociólogo italiano chamado Domenico De Masi, escritor de vários livros, eu gosto muito dos livros dele. Ele tem, em um dos livros, ele fala muito que no futuro, em 2030, o bem mais precioso que o ser humano vai ter é o tempo. O tempo vai ser mais valioso que o dinheiro. As pessoas vão querer... O dinheiro, ele é meio, ele não é um fim em si. As pessoas querem ter dinheiro para ter tempo. E na cegueira de buscar o dinheiro, ela esquece de ter tempo que realmente importa. E ele fala, a sociedade, vários autores estão falando disso,
que o tempo vai ser o bem mais precioso e valioso. O mundo está acordando para isso. Irmãos, eu estou falando que o mundo está acordando para isso. Eu estou falando aqui da Bíblia, da palavra de Deus. A Bíblia já fala há muito tempo, né? Desde quando ela foi escrita. O tempo, ele é um bem precioso. Como a gente está investindo o nosso tempo? Como a gente está usando o nosso tempo? E o apelo que eu faço hoje a você, para que nesse novo ano, é que você aquiete-se, se acalme, pare, respire e tenha mais momentos de íntima comunhão com Deus. Gaste mais tempo para ter relacionamento com Deus. Deleite do tempo que você tem com Deus. Desfrute. Parar para fazer uma oração, ler a Bíblia e ir para o trabalho, simplesmente não é desfrutar. Desfrutar é você aproveitar cada minuto, cada segundo da presença de Deus na sua vida. E esse é o apelo que eu faço hoje para você. Eu vou chamar o Ministério de Louvor aqui para cantar uma música. Enquanto o Ministério de Louvor está cantando essa música, eu queria muito do compromisso de cada um de vocês de faça uma oração no seu íntimo com Deus e clame a Ele esse propósito, esse compromisso, que você aceite esse propósito, que o Santo Espírito te ajude nesse compromisso desse novo ano. Você usar mais o teu tempo com Deus, você desfrutar mais da presença dEle, você ter menos tempo de televisão, menos tempo de Instagram, de rede social e mais tempo com Ele. E tempo de qualidade, né? Desfrutando da íntima comunhão com Deus. É desfrutando de uma íntima comunhão com Deus que eu vou abranger todos os outros T's da mordomia, né? Se eu tenho uma íntima comunhão com Deus, eu vou usar os meus talentos.